Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos abrir então a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, versos 12 a 16. Lucas 5, 12 a 16. O texto diz assim: aconteceu que, estando ele, Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre o tema nunca perca a esperança. Há momentos na vida em que somos tentados a jogar a toalha, a desistir, a retroceder. Às vezes somos encurralados por problemas tão grandes e somos assaltados por circunstâncias tão difíceis e somos atormentados por sentimentos tão tumultuosos que pensamos que vamos naufragar. As nossas forças se esvaem, os nossos sonhos se chocam, em dura realidade se transformam em pesadelo. A nossa saúde se abala e a doença grave, crônica, dolorosa enfia seus tentáculos em nós. Às vezes, a economia se abala, o casamento se fragiliza, a família parece que vai sucumbir. O que fazer nessas horas? Nunca perca a esperança. Esse texto, meus amados, está relatado nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 5. Por que escolhemos o texto de Lucas? Uma vez que o evangelista Marcos é quem dedica mais tempo para descrever os detalhes desse episódio. A escolha por Lucas é porque Lucas é médico. E ele está tratando de um problema de enfermidade gravíssima. E ele, como médico, tem uma visão mais ampla e mais clara do diagnóstico desse cidadão aqui. Notem comigo o versículo 12, que Lucas diz que veio à sua presença um homem coberto de lepra. E significa que o estado desse homem está já no final. Que ele está totalmente tomado por uma doença que devasta o seu corpo. O diagnóstico é sombrio. Este homem está todo deformado. É uma carcaça humana. É uma ferida aberta. É uma doença incurável. É um problema insolúvel. E eu gostaria então de olhar para esse texto e extrair daqui 6 lições para nós nesta manhã. Primeiramente, vamos ver o doente. É Mateus que nos informa que esse episódio ocorreu imediatamente após Jesus descer do Monte das Bem-aventuranças. Portanto, esse fato ocorreu lá na Galileia. Grandes multidões seguiam a Jesus quando ele desce desse monte. E é nessa conjuntura, talvez ao redor do lago de Genezaré, do mar da Galileia, que um homem fura o bloqueio, que um homem sai do leprosário,
que um homem marcado para morrer ainda tem esperança. No fim da linha, no fundo do poço, ele ainda nutre uma esperança de que Jesus pode resolver o seu problema, que Jesus pode trazer cura para ele. Agora notem que esse homem está coberto de lepra. A lepra não era apenas a doença mais temida. A lepra não apenas trazia tanto sofrimento. A lepra não apenas trazia execração pública, mas a lepra era uma espécie de maldição, símbolo do pecado. Por exemplo, a lepra separa. O leproso diagnosticado tinha que sair da sua família, da sua cidade, da sua sinagoga, das festas do templo, dos lugares públicos, e se encavernar num lugar escuro, mal cheiroso, coberto de trapos, vendo o seu corpo sendo devastado paulatinamente até a morte. Assim é o pecado também separa o homem de Deus, do próximo, até de si mesmo. Segundo, a lepra deixa a pessoa insensível. As pessoas descobriam às vezes que tinham lepra ao deixar cair uma porção de água fervendo nos pés e não sentia dor. A lepra insensibiliza. Assim é o pecado. Ele insensibiliza. Aquilo que outrora causava constrangimento, já não causa constrangimento mais. Aquilo que era motivo de vergonha, agora não é motivo de vergonha mais. Aquilo que deveria deixar o homem de cara no pó de vergonha e opróbrio, as pessoas se orgulham disso. A consciência vai cauterizando, o coração vai se calcificando, a alma vai perdendo a sua sensibilidade. Assim é a lepra, assim é o pecado. Mas em terceiro lugar, a lepra deixa marcas. Ela ia carcomendo as cartilagens, a ponta das orelhas, o nariz, os lábios, a ponta dos dedos, e a pessoa ia ficando deformada, desfigurada. Assim é o pecado. O pecado deixa marcas. Marcas no corpo, marcas na mente, marcas nas emoções, marca na alma, marca na reputação. Assim é o pecado. Mas ainda, a lepra cheira mal. A pessoa ia percebendo o seu corpo apodrecendo, a carne necrosada misturando com os trapos, e a pessoa ficava num estado asqueroso, repulsivo, repugnante. Assim é o pecado. O pecado cheira mal. O pecado deforma. O pecado destrói. O pecado arruína. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a própria morte. Porque todos os males da vida, por mais graves que sejam, não podem afastar você de Deus. Mas o pecado afasta. O pecado condena. Mas finalmente, a lepra mata. O fim dessa linha era uma morte terrível. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós estamos diante de um diagnóstico muito sombrio, de uma causa perdida, de um problema insolúvel, de uma doença incurável. Como é que esse doente se aproxima? Notem comigo, por gentileza. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, e ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra. Marcos diz que ele se ajoelhou, Mateus diz que ele se ajoelhou e adorou. Mesmo sofrendo, mesmo sentenciado pela morte, ele recorre a Jesus. Ele vai com humildade. Ele não vai estadiando virtudes ou reivindicando direitos. Ele se prostra, ele se curva, ele se humilha, ele adora. Mas notem comigo que ele suplica dizendo: Senhor, se quiseres podes purificar-me. Há duas coisas importantes aqui. Primeiro, ele reconhece quem é Jesus. Ele é o Senhor, ele é o Kyrios, ele é maior que César, ele é maior que o Estado, ele é a maior autoridade do universo. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e ele reconhece quem é Jesus. Segundo lugar,
Ele sabe que Jesus tem poder de curá-lo. Nenhum médico da terra podia curá-lo. Nenhuma clínica da terra podia resolver o seu problema. Nenhuma terapia humana podia trazer saúde para o seu corpo. Mas ele crê numa coisa: Jesus tem todo o poder. Se tu quiseres, tu podes purificar-me. Eu creio que tu tens todo o poder. Terceiro, e não obstante saber que Jesus tem todo o poder, ele se submete. Ele não exige, ele não decreta, ele não ordena. Se tu quiseres. Se tu quiseres. Quantas pessoas hoje, até em nome de uma fé robusta, beiram a blasfêmia, quando chegam para Deus petulantemente, dizem: eu proíbo, eu decreto, eu ordeno, eu exijo. Não, essa não é a postura desse homem. Se tu quiseres, ele se submete à soberania de Jesus, à vontade soberana de Jesus. Esse é o doente, que chega com a causa perdida, porque ele nunca perdeu a esperança. Eu não sei qual é a causa que você traz nesta manhã diante de Deus, mas a palavra de Deus a você é: nunca perca a esperança. Segundo lugar, vamos ver agora o médico. O médico. Vejam vocês o que Jesus fez. Está escrito no verso 13: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. A primeira coisa que eu destaco não está aqui em Lucas, mas está em Marcos, capítulo 1. Marcos diz que Jesus, profundamente compadecido dele. Isso significa que o seu problema, que a sua dor, que a sua enfermidade, que a sua causa, que a sua angústia, que o seu desespero, que o seu problema não está indiferente aos olhos de Jesus. Ele ama você, ele se importa com você, ele sabe o seu nome, ele sabe a sua dor, ele conhece a sua luta, ele conhece as suas lágrimas, ele conhece a sua necessidade e ele se importa com você. A palavra compadecer significa padecer com. As nossas dores pulsam no peito de Jesus, a nossa angústia toca o coração de Jesus. Profundamente compadecido dele, diz o texto, Jesus tocou-lhe. Aqui Jesus quebra um protocolo sanitário. Aqui Jesus quebra uma lei cerimonial. Um leproso não podia ser tocado. A lepra é contagiosa, como contagioso é o pecado. Quando um puro tocava o impuro, o puro ficava impuro. Mas aqui o puro toca o impuro. E em vez do puro ficar impuro, o puro purifica o impuro. E ele fica puro. Diz o texto que Jesus o tocou. E por que Jesus o tocou? Porque Jesus está interessado não só em curar fisicamente aquele homem, mas restaurar a sua alma. Aquele homem tinha muito tempo, certamente, uma vez que estava coberto de lepra, sem receber um abraço, sem saber o que era um toque, sem que alguém se aproximasse dele, as pessoas se afastavam dele. E Jesus percebeu que aquele homem tinha necessidades emocionais, espirituais, muito além da necessidade de uma cura física. Só que a palavra tocar aqui na língua grega é muito diferente da ideia que nós temos de tocar. Nós, pela nossa maldade, às vezes cometemos esse erro. Quantas vezes você saiu bem vestido para um casamento, para uma festa, ou mesmo para a igreja? E aí você está parando num sinal e vê uma pessoa maltrapilha, suja, cheirando mal, e estende a mão para você. Às vezes você nem recolhe o braço, mas você pega pelas pontas dos dedos e não tem coragem de segurar e olhar nos olhos. A palavra tocar aqui não é apenas um toque. A ideia aqui é de um abraço. Para um homem mal cheiroso, com a carne apodrecida, com trapos imundos,
E Jesus o chama para si. Sabe por quê? Porque não tem lata de lixo no reino de Deus. Não tem gente tão arruinada que não seja amada por Ele. Não há situação tão difícil que você atravesse na vida que Jesus não se importe com você e queira abraçar você. Profundamente compadecido, tocou e disse: quero, fica limpo. O que esse homem não podia fazer por si mesmo, Jesus fez. O que a sua família não podia fazer por ele, Jesus fez. O que a medicina não podia fazer por ele, Jesus fez. Quando o homem chega ao fim dos seus recursos, no final dos seus limites, ainda é possível ter esperança, porque para Jesus não tem causa perdida, não tem doença incurável, não tem vida irrecuperável. Ele é o todo-poderoso Deus. Quero, fica limpo. Louvado seja Deus. E a carne daquele homem ficou limpa. É por isso que eu quero tratar do terceiro ponto. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Notem comigo o versículo 13, a parte B. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Notem comigo que a cura de Jesus é imediata. A cura de Jesus não é a crediário. A cura de Jesus não é em doses homeopáticas. A cura de Jesus é imediata, é completa, é cabal. E eu fico imaginando, meus amados, que as cartilagens se recompuseram, que as deformações do seu corpo foram restauradas. E aquele homem tem o seu corpo completamente remoçado, curado, restabelecido, porque é isso que Jesus continua fazendo ainda hoje. Estávamos deformados, estávamos contaminados, estávamos sujos, estávamos não apenas assim, éramos depravados, estávamos condenados, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos apanhou, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos restaurou, e Ele nos santificou, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Ele nos fez membros da família de Deus, Ele nos deu dignidade, Ele nos deu vida eterna, Ele nos deu vida em abundância, Ele restaurou a nossa sorte. Louvado seja o seu nome. Quarta lição do texto. O testemunho. Veja comigo o versículo 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O que Jesus está fazendo aqui? Notem comigo que o sacerdote era a autoridade sanitária que dava o diagnóstico. Havia muitas doenças de pele e elas eram chamadas de lepra. Portanto, existia lepras curáveis e lepras incuráveis. No caso de uma lepra incurável, essa pessoa era tirada da sua casa e enviada a um leprosário. Mas assim como havia outras doenças de pele, também chamadas de lepra, somente o sacerdote podia dar o diagnóstico da doença e somente o sacerdote podia dar o alvará de soltura e o certificado de cura. Por que Jesus não manda esse homem direto para casa, já que ele estava curado? Por que Jesus não restitui a sua família e a sua sinagoga e a sociedade, uma vez que ele estava plenamente curado? É porque Jesus queria proteger aquele homem. Notem comigo. Duas coisas importantes. Primeiro, as curas de Jesus são verificáveis. Tem muita gente hoje fazendo propaganda de cura que nunca aconteceu. Tem muita gente hoje dizendo, joga o seu óculos fora e a pessoa continuou com miopia. Tem muita gente hoje dizendo, para de tomar o remédio e a pessoa morre porque parou de tomar o remédio. Não, Jesus não usa de artifícios para enganar as pessoas. O que Ele faz é real, é verdadeiro, é verídico, é verificável, é público.
é atestado. Segundo, porque se aquele homem voltasse para casa sem passar pela investigação do sacerdote, a competente autoridade sanitária, talvez nem sua mulher o recebesse se fosse casado. Talvez nem seus filhos o abraçassem se tivesse filhos. Jesus está dando para ele um testemunho público: você está curado, você pode voltar à sua família, à sua sinagoga, às festas do templo, aos locais públicos. Jesus mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa história. E as pessoas que convivem conosco podem perceber que houve um dia em que houve uma transformação. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e recebemos vida. Bendito seja Deus. Quinto lugar, o impacto. Por favor, confiram comigo o versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. É muito curioso isso aqui, porque Marcos é mais enfático no seu registro, dizendo que Jesus deu para ele, e eu vou ler isso para você, uma ordem muito precisa. Está escrito lá em Marcos capítulo 1, versículo 43 e 44. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Agora preste atenção nisso, o camarada está morrendo. A sentença de morte está sobre a sua cabeça. E aí o cidadão é completamente curado. E Jesus, calado, não fala nada para ninguém. Esse cidadão está explodindo por dentro. A alegria dele está vazando por todos os seus poros. E diz Marcos que ele falou tanto, ele saiu propalando para todo mundo: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. A ponto de Jesus não poder entrar nas cidades publicamente mais. O que é curioso é que o homem que Jesus mandou ficar calado, ele saiu falando. E ele nos manda falar, e nós nos calamos. É um testemunho público do que Jesus fez na vida dele. Por que Jesus fez isso? Por duas razões. Primeiro, porque Jesus não queria antecipar as tensões com a liderança religiosa de Israel. Já havia nos bastidores forças ocultas tramando para prender, para acusar e para matar Jesus. E ele sabia o tempo certo deste enfrentamento. Segundo, é que Jesus não queria apenas que as pessoas tivessem uma noção dele como apenas um curador, que veio apenas para resolver os problemas do aqui e do agora, os problemas imediatos. Ele veio, na verdade, como cantamos aqui hoje, para morrer pelos nossos pecados e nos dar a própria vida eterna. Então já olhamos 5 dos 6 pontos. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Quarto, o testemunho. Quinto, o impacto. Em último lugar, sexto lugar, veremos agora o retiro de Jesus, versículo 16. Confira aí comigo. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Meus irmãos, isso para nós é quase incompreensível. Qual é o contexto? A parte B do versículo 15 diz: e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades, em resposta, em resultado do testemunho do homem que fora curado. Ora, Lucas diz que grandes multidões, a palavra multidão já significa grande, mas ele bota multidão no plural,
grandes multidões afluíam. Para quê? Primeiro, para ouvirem. Segundo, para serem curadas de suas enfermidades. Jesus podia dizer: que grande oportunidade. Que grande oportunidade. Ele tinha poder para curar todas aquelas grandes multidões. Mas quando Jesus vê as grandes multidões vindo com necessidades reais, diz o texto, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E o que ele nos ensina com isso? Que Deus vem antes da obra de Deus. Que a maior prioridade da nossa vida não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade da nossa vida é andar com o Deus da obra. Que a comunhão com o Pai é mais importante que a obra do Pai. Deus vem antes das pessoas. Notem vocês que o problema não é deixar uma coisa ruim para fazer uma coisa boa. É deixar uma coisa boa para fazer uma coisa excelente. Atender as multidões certamente é uma coisa maravilhosa. Mas Jesus entendia que estar na presença do Pai, falar com o Pai, ter comunhão com o Pai, ter intimidade com o Pai, era a prioridade número 1 da sua agenda e do seu coração. Deus vem antes da obra de Deus. Resultado? Versículo 17. Nos informa que, ora, aconteceu que num daqueles dias, estava Jesus ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Ora, por que Lucas relata no verso seguinte que o poder do Senhor estava com ele para curar? É porque Jesus é homem, perfeitamente homem. E como perfeitamente homem que era, ele entendia que era necessário revestimento de poder para fazer a obra de Deus, para curar. E ele entendia que o poder de Deus vem sobre nós através da oração. É claro que a oração em si não é poderosa, poderoso é o Deus que responde a oração. Mas se nós quisermos poder para atender às demandas das multidões, nós precisamos orar. Porque o poder vem através da oração. Então vimos 6 coisas aqui: o doente, o médico, a cura, o testemunho, o impacto e o retiro. Eu não sei o que você tem no coração nesta manhã. Talvez você já chegou a ponto de se desesperar da própria vida. Talvez você já foi tentado a jogar a toalha, a desistir, a não lutar mais, a se conformar. E para mim já não tem mais jeito. O meu problema não tem mais solução. Eu desisto. Eu sucumbo. Eu naufrago. Eu quero encorajar você em nome de Jesus a ter esperança. Nunca perca a esperança. Recorra a Jesus. Ele é o médico dos médicos. Ele é o libertador dos cativos. Ele perdoa os pecados. Ele lava você com o seu sangue e liberta você da tirania da culpa. Ele transforma você e sela você com o Espírito Santo. Ele lhe dá a alegria da vida eterna. Ele faz de você filho de Deus, membro da família de Deus, cidadão do céu. Curva a sua fronte. Vamos orar. Rendemos-te graças, ó Deus, pela tua preciosa palavra, viva, oportuna, atual e poderosa.
Rendemos-te graças porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Não há problema que Ele não resolva, não há doença que Ele não cure, não há pecado que Ele não perdoe, não há vida que Ele não transforme. Tu que estás neste lugar, Tu que sondas cada coração, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que Tu visites cada coração. As pessoas que estão agora nos acompanhando, Senhor, Tu sabes como cada uma delas está agora. Põe a Tua mão, Senhor. Traz cura, traz libertação, traz perdão, traz salvação, traz vida eterna, traz tempo novo. Restaura a alma de cada um aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.